Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 4 motivos do porquê talvez a Bitcoin tenha voltado a ser esse fenômeno que a gente viu. Bom, na verdade, muitos já devem estar pensando lá em 2017, quando muita gente dizia assim, caramba, a Bitcoin tá subindo, mas porque é bolha e tudo mais. E eu acho que dessa vez é um pouquinho diferente. Existem alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar, eu preciso já compartilhar com vocês que eu ainda não invisto em criptomoedas, mas esses últimos meses eu tenho me dedicado bastante a aprender sobre. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que já estão muito mais avançadas nesse tema. A gente fez uma live no Trademap e falamos com o Bruno Perini, então, um pouquinho sobre essa questão das criptos. E existem alguns pontos em comum que eu senti nessas conversas que talvez estão fazendo com que a Bitcoin tenha, enfim, demandado um pouco mais de atenção, não somente dos investidores pessoa física, mas também pessoa jurídica. Então, antes de eu trazer esses pontos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e, claro, gente, cliquem no sininho que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E não se esqueçam, né, meu povo? Aproveitem para explorar todas as funcionalidades que o Trademap tem, até porque tem muita coisa na versão free que eu tenho certeza que você ainda não explorou. Eu já quero começar trazendo, gente, um dos principais pontos que talvez fez com que as pessoas olhassem com mais carinho, vamos dizer assim, para as criptomoedas. E o primeiro ponto que eu separei é justamente a questão do investimento institucional que tem acontecido nas criptomoedas. Então, se antes muita gente achava que isso era apenas coisa de pessoa física especulando na moeda, né, nessas moedas digitais, então, na verdade, isso agora já ficou um pouquinho de lado. Claro que as pessoas continuam investindo, mas cada vez mais a gente vê fundos de investimento colocando dinheiro em criptomoedas, ou até mesmo gestores colocando dentro do seu portfólio criptomoedas. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria, por exemplo, aqui, que eu quero colocar na tela para vocês. A gente teve a Hashdex, né, lançando um fundo que investe 100% em Bitcoin. Então, talvez para quem tem muito receio de, olha, não sei aonde que eu vou abrir conta, por onde eu vou negociar, já tem muitos fundos que estão trabalhando por essa via, né, possibilitando que as pessoas tenham acesso a Bitcoin por esse intermédio dos fundos. Nós também tivemos aí várias declarações, inclusive do CEO da BlackRock falando sobre a Bitcoin, né? E aí, tanto que nessas últimas semanas a gente teve um recorde, acho que pela primeira vez na história, ela passou dos $20 mil, mas claro que a gente sempre tem que ficar antenado. Eu acho que a gente tem que trazer aquele aspecto, né, do risco que a gente está correndo quando a gente coloca o nosso dinheiro em criptomoedas. A gente tem que saber dosar isso muito bem dentro da nossa carteira, até mesmo para a gente não se expor ao risco da ruína, e entendendo que é um mercado hoje extremamente volátil. Então, ora vocês estão vendo algumas criptomoedas subindo muito, mas também as quedas são muito rápidas. Então, você precisa entender exatamente como funcionam as criptos, qual é a volatilidade, para saber se isso cabe dentro da sua carteira e se você tem estômago para isso. Mas beleza, gente. Outro ponto que eu acho que é importante trazer sobre as criptomoedas e por que talvez está um pouquinho diferente daquilo tudo que falavam em 2017 é porque dessa vez a gente talvez não tenha toda aquela mídia em cima do Bitcoin ou de outras criptos, né? Porque eu sei que existem várias outras criptos. Em 2017, parecia, é claro que existia muito mais tempo, mas parecia que era uma novidade, só se falava nisso, saía muito no jornal, saía muita notícia. E esse ano, ao que eu percebi, ao que eu acompanhei o mercado, algumas criptomoedas elas se movimentaram sem aparecer tanto na mídia. Então, se não fosse muitas vezes por alguns influenciadores, por alguns educadores, talvez muitas pessoas sequer teriam olhado para as criptomoedas, ou enfim, até porque não acompanham tão de perto. Então acho que por isso esse é um outro ponto que talvez seja um pouquinho diferente de 2017. Também existe outro ponto que vale a gente ressaltar, que é justamente a questão dos bancos centrais e dos governos, que eles já estão olhando para essa questão das criptomoedas, e inclusive alguns países europeus, eles já estão discutindo a possibilidade de criar a própria moeda digital. Então, alguns bancos, eles já estão fazendo esses estudos, se não fazendo
já alguns estudos ou, enfim, colocando a mão na massa, já escreveram alguns papers ou, enfim, algumas coisas insinuando que esse poderia sim ser um caminho em alternativa àquele dinheiro de papel que a gente tanto conhece. E eu acho que um outro ponto também muito importante, né, que a gente pode associar toda essa alta, principalmente do Bitcoin, né, porque nós tivemos várias outras criptos subindo bastante também, algumas até mais do que o próprio Bitcoin, pelo que eu dei uma olhadinha, é que os investidores em si, é claro que eles estão olhando para valor, eles querem realmente ganhar dinheiro com isso, mas eles também estão enxergando que, com toda essa tensão de gestores, de fundos, de bancos centrais, de governo, isso realmente é você investir em um negócio pensando em alguma inovação lá na frente ou em alguma mudança comportamental das pessoas lá na frente. E eu não tô falando que isso é para curto prazo, tá, gente? Mas eu tô falando que talvez as pessoas agora, e pelo que eu tenho sentido na conversa das pessoas, nos comentários que a gente lê por aí, é que elas realmente estão olhando muito lá pra frente, né? Em como talvez as criptomoedas vão ser inseridas no nosso cotidiano, se elas vão ser inseridas. Ainda tenha um campo muito nebuloso, que talvez a gente não tenha certeza do que vai acontecer lá na frente, mas eu vejo que muitas pessoas, sejam físicas ou jurídicas, já estão fazendo seus investimentos nas criptomoedas pensando nessa revolução lá na frente, principalmente nessa parte de tecnologia. Enfim, gente, eu acho que essas são algumas ponderações que eu queria trazer sobre as criptomoedas. É claro que ainda assim tem gente dizendo que, olha, a criptomoeda é bolha, assim como muita coisa que às vezes sobe muito rápido e as pessoas não entendem o porquê subiu muito rápido, né? Elas acabam chamando de bolha, mas ao que nós temos visto, tanto pessoa física como pessoa jurídica têm avaliado de uma forma diferente do que elas avaliavam há alguns anos atrás, e talvez a gente só vai descobrir isso com o tempo, não se passe efetivamente de uma bolha como muitos dizem por aí. De qualquer maneira, gente, pra gente finalizar esse vídeo, eu tenho que compartilhar com vocês uma funcionalidade que talvez eu sei que muitos de vocês nem sabiam que tinham no Trademap. Vocês sabiam que dá pra gente acompanhar criptomoedas no Trademap? Pois bem, eu vou compartilhar minha tela e mostrar pra vocês como é que faz. E bom, pessoal, aqui eu já tô na minha tela inicial do Trademap e vocês vão ver o quão simples é acompanhar as criptomoedas através deles. Vocês simplesmente vão clicar aqui em ações. E aí, pra gente chegar na parte de criptos, a gente vai entrar numa parte que eu até trouxe aqui pra vocês já quando eu quis trazer um pouquinho dos setores, que inclusive eu vou deixar o vídeo aqui em cima em algum cantinho pra quem não assistiu, assistir. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em pessoal, e aqui vocês estão vendo que tem custódia, leilão, índices, FIIs, ADRs, ETFs, e aqui nós temos criptos. Se eu clicar em criptos, aqui já vão aparecer várias criptos que eu posso acompanhar diretamente pelo Trademap. Enfim, gente, vocês estão vendo como é fácil e tem algumas funcionalidades que eu acho que são pouco utilizadas dentro do Trademap? Pois bem, eu espero que eu tenha ajudado e contribuído um pouco mais com esse conteúdo de criptos, que eu acho que, assim como vocês, eu também estou buscando aprender cada vez mais e tentar entender se lá na frente isso vai ter espaço na minha carteira ou não. Se você já investe em criptos, eu vou pedir para você já me contar aqui nos comentários em quais você investe e o que você está enxergando para o futuro, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.